Pessoal, a gente dá seguimento ao nosso debate, não é, sobre decupagem clássica, e agora a gente tem que observar, né, as posições da câmera nesses pontos de vista que a gente tem dos ângulos, né, para a gente conseguir, sei lá, fazer um ângulo, um plano médio, etc., um plano americano, um primeiríssimo plano, etc. A posição da câmera é fundamental. Desse ponto de vista, o ângulo que está sendo observado, né? O ângulo onde se coloca a câmera para captar esse determinado ponto de vista, nesse caso. Né? A gente tem alguns ângulos aqui que são fundamentais para a câmera. Você tem o ângulo normal. Esse ângulo normal é quando a câmera está, né, na altura dos olhos aí, da visão do observador, nesse caso o espectador, né? Nesse ponto de vista, no mesmo nível da ação. Os planos americanos, né, abusam desse uso, uma vez que você está tomando a figura humana da cintura para cima, porque é a nossa forma mais cotidiana, né, de observação, porque é assim que a gente observa a realidade, no nosso nível de observador, né? No sentido de estatura mediana, né? Ser uma pessoa em pé, etc., vendo tudo esse nível, né? Quando eu falo nosso, na maioria dos casos da população, né? Tem essa visão cotidiana da realidade, né? Obviamente não todos. E isso causa assim um impacto mais forte, se a gente for pensar, do ponto de vista de massa. Né? Tem assim, um apelo nesse sentido, o ângulo normal, desse ponto de vista. Você também tem a câmera alta, tá bom? E a câmera baixa. Isso vai ser em relação justamente ao observador. Se você tem uma câmera no ângulo acima, né, do observador médio, desse ponto de vista, é uma câmera alta. Pense aí, isso é muito importante para filmagens de plano geral, né? Quando você tem quer ter uma visão ampla do cenário, aquele exemplo da guerra que eu utilizei, né? Um campo de batalha, etc., uma câmera de cima, não é? Pensem em filmes de Segunda Guerra Mundial, né? Guerras mais contemporâneas, você tem né, a visão ali de um avião ou de um helicóptero, né? Câmera alta nesse caso. Você pode ter aí a câmera baixa também fazendo esse mesmo papel para um plano geral também, né, amplo. Mas aí se você estiver querendo apresentar o espaço aéreo, né, você pode pegar aí um ponto de vista abaixo, né, do observador médio e olhar de baixo para cima. Aí pense aí que você está vendo aí uma guerra, né, e aí são aviões aí atirando uns nos outros, etc. Você vê de baixo para cima. E aí você pode focar no espaço, né, onde esses aviões estão agindo, né, ao invés dos elementos, ao invés de focar diretamente nos aviões. Desse ponto de vista, você tem também um plano geral. Né? Veja que os ângulos das câmeras podem representar o mesmo tipo de plano, né, dependendo do objetivo aí, que você tem, né, naquela cena. A gente tem, nesse caso, as três câmeras mais clássicas, né? Os três ângulos, a normal, a alta e a baixa. A gente também tem a câmera panorâmica. A câmera panorâmica é quando você tem uma rotação em um eixo. Né? Pense aí em personagens, vários personagens que começam a andar numa cozinha onde você tem uma mesa redonda, etc. Né? E aí a câmera ela vai rodando assim, vai passando assim ao redor da mesa, né? Tô girando ali, rotacionando no eixo da mesa e mostrando cada personagem, né? Fazendo coisas diferentes, né?
aí a gente tem uma câmera panorâmica, né? Esse é um exemplo de câmera panorâmica. E aí a sua definição é essa rotação no eixo fixo. A gente também tem o que é chamado de traveling, ou carrinho, né? É aquela câmera que vai em um tipo de movimento, né, seguindo uma ação determinada, uma direção determinada na observação daquela ação, né? Pensei num personagem que está uma personagem que está numa corrida de atletismo, né? E a câmera vai ao lado dela, seguindo, né, essa personagem que está correndo. Aí a gente tem um exemplo de traveling, né? Muito relevante nesse caso. Desses ângulos que a gente tem, né, a normal, a alta, baixa, panorâmica, traveling, e aí para a construção desses planos que a gente observou anteriormente, a gente consegue construir aí algumas técnicas, né? Formular algumas técnicas dessa nossa filmagem, tá certo? Que técnicas a gente pode ter disso? A gente pode ter a técnica da câmera subjetiva, por exemplo. A câmera subjetiva é aquela câmera, ao invés de mostrar o personagem, como vocês estão me vendo aqui, pense que a câmera mostrasse do ponto de vista dos olhos desse personagem, o que esse personagem está vendo, né? Ou é como se fosse essa câmera, como se fosse essa câmera para vocês, né? Como se essa câmera que está me filmando fosse o olhar de vocês, como se vocês estivessem aqui na minha frente, né? Essa aí seria uma câmera subjetiva. E aí a gente pode ter algumas modificações importantes, né? Se o personagem ele tiver atordoado, né, por alguma coisa, seja uma substância química que ingeriu, ou um golpe na cabeça, etc., uma batida de carro, e aí suponha que a sua visão está turva, você pode, né, embaçar a tela nesse caso, e aí fortalece essa câmera subjetiva. A câmera subjetiva é sempre o ponto de vista dos olhos desse personagem, o que esse personagem está vendo, né? E a gente também tem aí o shot, né? E o reaction shot, reaction shot. Isso é quando você prioriza, quando você foca, né, as reações de uma personagem sobre um evento, né? Primeiro você tem aí o shot, que é a observação do evento, tá bom? E depois você tem o reaction shot, que é a reação da personagem sobre aquele evento. Suponha que você, sei lá, tá vendo uma cena de um carro batendo numa árvore, e tinha uma pessoa ali, né, numa esquina e viu esse carro batendo numa árvore. Pá, aí essa pessoa tinha relação com a pessoa que estava no carro, vamos supor que é uma relação familiar. O carro bateu na árvore ali. E aí depois disso a câmera foca nas reações dessa personagem que estava vendo aquele acidente, né? Uma reação de desespero, por exemplo, né? E aí essa técnica que a gente pode utilizar nesses ângulos de câmera, né, que a gente viu anteriormente, aplicados a planos diferentes, né? Você pode utilizar aí um plano interior, né? Nesse caso um plano médio, né? Você pode depois seguir para um plano americano, né? Mostrando a personagem, ou um primeiro plano, né? Mostrando o rosto da personagem, o seu desespero, etc., né? Um primeiríssimo plano, você mostrando o olho começando a lacrimejar, etc. Isso também pode ser feito aqui nessa técnica, né? Uma outra técnica também muito forte nessa combinação de câmera e planos, não é a técnica de campo e contracampo, muito usada para você fazer o espectador imergir num diálogo, né? E pense aí ela misturada com uma câmera subjetiva, né? Onde você tem dois personagens dialogando, uma hora você vê pelos olhos de um personagem, vê o outro personagem pelos olhos de um personagem, enquanto esse personagem que está vendo escuta, né? E aí depois, quando esse personagem que está escutando começa a falar, você muda para os olhos
dessa segunda personagem. E aí fica alternando, né? Você tem um campo, uma primeira visão, depois o contracampo, a outra visão sobre aquele primeiro campo, né? E você faz essa alternância e embora você tenha vários cortes aí na montagem, vai parecendo algo natural e o espectador ele não vai perceber muito. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele fique absorvido pelo diálogo, né? Isso faz com que ele acrescente esse processo de identificação nesse diálogo, né? Então a gente tem aí esses ângulos de câmera, normal, alta, baixa, panorâmica, traveling, né? A gente tem eles combinados com os planos, a gente consegue formular algumas técnicas, câmera subjetiva, shot and reaction shot, e campo e contracampo. A gente tem essas técnicas advindas dessas combinações de planos e ângulos, e com esses elementos a gente tem a decupagem clássica. Agora vamos fazer algumas observações que nos interessam, né, sobre o discurso cinematográfico dessa decupagem clássica.